Igreja do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado, engrandecido o nome do Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, a partir. É bem conhecido. Eu não vou dizer que a palavra de Deus se renova, ela não se renova, ela é sempre nova. Eu preciso de renovação, você precisa. A Bíblia não precisa de renovação. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Irmãos, amado, eu gosto muito da palavra do Senhor Deus. E a palavra, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos dá sabedoria. Eu estava pensando muito aqui nessa questão. Eu tenho um costume de pedir a Deus uma palavra. Aonde eu for pregar, eu tenho um costume. Eu não confio em mim mesmo, eu confio no Senhor Deus. Eu peço ao Senhor sempre uma palavra, porque Deus sabe o que falar para o seu povo, tá certo? Às vezes não queremos falar uma determinada palavra, no entanto, Deus sabe. Existem lugares que não se fala mais do pecado, não fala mais, só fala de provisão. Tudo bem, Deus provê, mas a Bíblia continua falando de pecado. Existe lugar que não fala mais de santificação, a Bíblia fala de santificação, tá certo? Mas eu quero falar rapidamente aqui que vocês já sabem, a questão da luta, da nossa luta. Eu quero falar de três coisas aqui. Em primeiro lugar, entendendo a natureza dessa luta. Paulo diz que a natureza dessa luta, ela é espiritual. Ela não é carnal, ela é espiritual. Ela é espiritual. Então, o nosso inimigo, ele é espiritual. O nosso inimigo não é um contra o outro. Nosso inimigo, nosso arqui-inimigo é o diabo. É o diabo. O diabo, ele é o nosso inimigo. A palavra diabo vem de uma linguagem que significa caluniador. Vem de uma linguagem que significa jogar contra. Ou seja, o diabo, ele separa casais, ele joga um contra outro. O diabo, ele joga um amigo contra outro. O diabo, ele é capaz de fazer qualquer coisa. O diabo, ele vem para separar. É isso que o diabo faz. Ele não sabe fazer outra coisa. É separar. O diabo não vem para juntar, ele vem para separar. É uma natureza, porque Paulo diz aqui, contra as hostes espirituais da maldade. Da maldade. Alguns estudiosos dizem que o campo de batalha é a nossa mente, é a nossa mente. E é verdade, eu já li um livro que essa pessoa diz que existe pensamento que você nunca imaginou pensar e ele vem e se instala, quer se instalar em você, porque o diabo, ele coloca mau pensamento. Uma pessoa uma vez falou comigo, irmão Zé Carlos,
Irmão, eu não entendo, não sai de mim pensamentos errados, pensamento. Eu falei, vai orar. Porque o diabo, ele coloca pensamento, ele coloca, e você não pode alimentar pensamentos ruins. É um campo de batalha, a mente é um campo de batalha, E essa luta, ela não é carnal, ela é espiritual. Portanto, tem que ter muito cuidado. Eu vejo assim, quanto mais espiritual você for, mais você vai ter poder de Deus na sua vida. Quanto mais espiritual você for, mais poder de Deus você vai ter na sua vida. Espiritualidade, irmão, não é ter uma cara fechada. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade, irmãos, não é ter muitas coisas na sua vida. Isso também não é espiritualidade. Espiritualidade tem que ver com a obediência à palavra de Deus. Existem pessoas aqui não tem que ele se orgulha de ser espiritual. Eu nunca vi espiritualidade trazer orgulho para a vida de uma pessoa. Eu nunca vi. Santidade não traz orgulho para a vida de ninguém. Pelo contrário, você tem a imagem de Deus na sua vida. Existe pessoa, aqui não tem pessoas que dizem, não, eu não quero me ajuntar com aquela pessoa. Se fosse assim, Jesus nem chegava perto das pessoas que não é crente. Não, irmão, pelo amor de Deus, não é isso. Espiritualidade tem que ver com a obediência à palavra do Senhor Deus. Não tem a ver com aparência, tem a ver. Jesus falou, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É o coração. Deus é o nosso general, a igreja, vamos dizer, é o seu quartel. Suponhamos que o general entra aqui para fazer revista aos seus soldados. E só ele pode. Você acha que ele vai olhar para a tua cara, para a tua aparência? Ele vai olhar para o teu coração. Ele vai olhar para o seu coração, como é que está o seu coração. É onde Deus olha, é o seu coração. Nós vivemos numa guerra espiritual. Em segundo lugar, entendendo a nossa posição nessa luta. Paulo diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda, não é uma parte, toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as astutas e cilada do diabo. A melhor posição que você pode ter numa luta é a firmeza. A palavra resistir aqui, significa contra-atacar. Você tem que contra-atacar. Você não pode aceitar passivamente o ataque do diabo na sua vida. Você tem que contra-atacar. E alguém pode me perguntar, irmão Zé Carlos, como é que podemos atacar? Você vai atacar com a oração. O diabo, ele detesta oração. Por quê? Você pode me perguntar, mas por que o diabo não gosta de oração? Oração também significa invocar. Quando você vai orar, você começa a invocar Deus. Você lembra de quando Moisés entrou lá no Egito, com um cajado na mão, e Deus falou assim, solta o cajado se transforma numa serpente. E Faraó disse, não, os magos também sabem fazer isso, chama os magos. Os magos, tá? Mas uma coisa inusitada aconteceu. É que a cobra de Moisés engoliu as demais cobras. Parece que você lendo isso não tem significado nenhum, mas tem significado. Isso dá a entender o seguinte, que o poder do diabo é subjugado pelo poder de Deus.
Quando você ora, você começa a invocar Deus. Você começa a invocar Deus. E Deus subjuga o poder do diabo. E Paulo diz aqui, contra as astutas ciladas do diabo. Cilada, esquema, irmão. O diabo sempre projeta. Eu falei para minha esposa que não tem um crente na face da terra que o diabo não planejou tirar a vida dele. Você já viu quantos acidentes você já passou e Deus te deu vida? Às vezes eu não sei de um carro, era para você ter morrido e você sobreviveu. Eu estava num lugar uma vez, numa determinada fila, e tinha uma pessoa que falava assim, eu escapei disso, eu escapei daquilo, aconteceu, eu só ouvindo. Eu pensei comigo, esse camarada só pode ser crente. E era crente mesmo. Eu digo, a pessoa com tanto livramento na vida, só pode ser crente. Quantos livramentos Deus já nos deu. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos livramentos. Quantas pessoas aqui já era para estar do outro lado da vida. No entanto, Deus não permitiu. Quantos esquemas o diabo, quantas ciladas o diabo já projetou. Eu tenho um costume, eu sempre tive esse costume, e quando eu saio de carro com a minha esposa, nós oramos. Eu faço uma oração, eu digo, Deus, toma nas tuas mãos. Não confie na sua habilidade. Confie em Deus. E como eu falei aqui, resistir é contra-atacar. Não é só permanecer firme, é contra-atacar. Pessoas dizem assim, olha, eu vejo... Você já viu pessoas falando que vê vulto dentro de casa? É vulto que chama? Vulto. Vê vulto dentro de casa, uma coisa. Eu vejo. Eu digo, eu já sei quem é. Vai orar. Para que Deus entre na sua casa e expulse o diabo. Mas uma coisa eu quero falar aqui rapidamente, uma coisa eu quero falar aqui é a respeito dos soldados. Nós vivemos numa luta espiritual, não é um contra o outro. Se alguém te calunia, não vá caluniar também, porque Paulo diz, vencendo, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Porque o diabo, eu já vi isso. O diabo quer que um brigue contra o outro. Eu falei que um dos significados do diabo é jogar contra. Contra o quê? É alguém contra o outro. E aí ele quer ver a sua reação. Qual é a sua reação? O diabo, ele joga um pensamento, ele fica olhando a sua reação. Qual é a sua reação? O que é que você vai fazer? Ele fica esperando. Eu quero falar um pouco aqui dos soldados. Nós somos soldados de Cristo. Se você ler com cuidado das armaduras, a Bíblia fala de uma certa forma, viver em santificação. Viver uma vida de pureza. Aí eu li assim, eu estava lendo aqui, ali eu esqueci, eu não... É 1 Epístola de Pedro 5, 7, se não me falha a mente, que diz, sede sóbrio. Sede sóbrio e vigilante. Aí eu procurei ver o significado dessa palavra, ele tem significado diferente. Sede sóbrio e vigilante. Tem significado diferente. Sóbrio é ter autocontrole.
Vigilante é ser atento. Nós podemos dizer, Senhor, me dá autocontrole. Eu me irrito com facilidade. Eu perco a firmeza com facilidade. Aqui não tem, mas tem pessoa que perde a firmeza, sabe? Existe coisa que você escuta que você tem que deixar para lá. Faz de conta que tu não escutou. Porque se você escutar, o teu temperamento vai mandar você ir lá. Então ignora. Pede a Deus, pode ser que Deus esteja falando com alguém aqui. Pede a Deus autocontrole. Pede a Deus para você ser sóbrio. Você só vai conseguir vigiar se você ser sóbrio. Autocontrole. Ah, mas irmão, eu sou assim mesmo. Não é assim. Eu gostei quando a irmã estava falando aqui, que tudo é relativo hoje, infelizmente. Não é assim. O mal que está acontecendo no meio do povo de Deus é que a gente acha que é normal. Eu estava falando com a minha esposa, eu digo, meu Deus, é tanto crente, pessoas que aceitam Jesus, e as pessoas não permanecem. Você acha isso normal? Ou você não acha que tem uma coisa espiritual por trás disso? Você não acha? Não, porque ninguém quer nada com Jesus. E você aceita assim normal? Eu não aceito. Para mim tem alguma coisa espiritual por trás disso. De onde Deus te tirou, o diabo quer te levar. São as pessoas, depois das crianças, são as pessoas mais vulneráveis na igreja, são os não convertidos. Eu digo, meu Deus, dá tanto trabalho de ganhar, pescar, e o peixe depois vai embora com maior facilidade. A visitação é primordial. Eu já passei uma situação, eu digo, meu Deus, eu gostaria de um filho de Deus nessa hora aqui, pelo menos para orar comigo. Mas a ver a prova é tão grande, parece que ninguém vai. O pessoal parece que não sei. É isso que acontece. Ter autocontrole. Ter autocontrole na sua vida. Você sobe, porque quando Pedro quis descrever a ira do diabo contra o crente, ele encontrou a figura de um leão. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar. Você já viu? Você sabe que a linguagem figurativa leva você a imaginação. Mas deve ter muito cuidado com a imaginação, ser amparado pela Bíblia. Aí você fica vendo como é que o diabo faz o leão faz com as presas. Qual é a presa? Quais as presas favorita do leão? Ele leva em conta os retardatários. Os irmãos sabem o que é retardatário. O rebanho está lá na frente, ele ainda está lá atrás. Ele dá. Os desatentos, ele leva em conta os desatentos. O leão leva, sabe? Temos que vigiar. Temos que vigiar. Ele leva em conta as pessoas. Irmão, chegou a hora de buscarmos a Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, não me leva a mal, não, que eu vou falar. Não é só aqui, não. De onde eu vim também é a mesma coisa. Eu vou falar uma coisa, eu creio que vocês vão concordar comigo, porque eu observo aqui, em muitos lugares. Muitas vezes as pessoas dizem assim, é claro que Deus faz. Diz assim, dá até culto e ação de graça, isso não é pecado, mas diz assim, irmão, meu filho, minha filha atingiu isso, meu filho comprou isso, tá? O carro mais caro, aquele negócio, fez uma faculdade, fez isso, tá? Irmão, tudo bem, isso é ótimo. Mas a gente nunca vê esses elogios do lado espiritual. Meu filho se firmou, sabe? Eu estou buscando mais a Deus. Eu digo, meu Deus, por que Deus a gente não entende? Sabe, não é errado isso. Mas a gente não vê, sabe, a pessoa, sabe?
A minha filha, o meu filho agora está mais espiritual, está mais... Irmão, o diabo ele não dá moleza para ninguém. O diabo ele não dá moleza para ninguém. O diabo ele é astuto, ele é sagaz. Nós que somos espirituais, maduros, nós temos que entender a seta maligna. É claro que ninguém entende tudo, é preciso ter os dons espirituais. O dom de discernir espírito, há muitos dons que deveria estar em exercício na casa do Senhor Deus, para nós entendermos. Porque senão o diabo ele te engana, ele nos engana. E temos que estar toda hora pedindo ao general e a Deus, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Senhor, me dá inteligência. Senhor, abre os meus olhos. Coisa linda. Os olhos espirituais. O diabo, ele leva algumas coisas na vida das pessoas, sabe? Para que ele possa, assim, amar cilada. O diabo, ele não tem pressa, mas ele leva algumas coisas em conta. Você quer ver? Porque eu já vi isso. Existe uma palavra que quase as pessoas não usam. Os psicólogos que usam mais isso. Depreciação. Você sabe o que quer dizer depreciação? Depreciação é uma pessoa que diz, eu não sou nada, eu estou na igreja, ninguém está me vendo, o pastor não está me vendo, ou seja, para onde ele foi, não é nada. O diabo é isso mesmo, sabe, você não é nada, sabe? Olha só, todo mundo bem vestido, você não é nada, o que é que você está fazendo aqui? Ninguém nem olha para você, tudo mentira do capeta. É tudo mentira dele. Tem pessoas que é assim, outra coisa, ele leva em conta a sua fraqueza, ele leva em conta os seus anseios. Devem ter muito cuidado com as astutas ciladas do diabo. Depois a Bíblia fala aqui, levando em conta as armaduras. Em primeiro, número 1, Paulo fala, a primeira armadura que Paulo fala, ele diz assim, cingindo o lombo com a verdade. Vocês sabem que o soldado, Paulo, você também estava preso, começou a observar aquilo e começou a descrever num lado espiritual. Vocês sabem que cingir o lombo, tinha uma que segurava, ele dizia com a verdade, ele chamava isso de verdade. E eu comecei a meditar, a pensar, o diabo ele é o pai da mentira. Não tem coisa melhor do que você permanecer na verdade. Deus nunca vai mandar você mentir. Deus não tem impacto com mentiroso. Deus nunca vai mandar você mentir. Deus nunca vai mandar você se irar contra alguém. Deus nunca vai mandar alguém roubar. Deus não tem pacto com pecado. Quem faz isso é Satanás. No capítulo 4 de Mateus, há uma luta. A Bíblia diz que o Espírito Santo, eu acho que foi o único na Bíblia que foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Eu acho que Deus não fez isso com ninguém para ser tentado. Mas Jesus Cristo foi levado para o deserto para ser tentado. Mas por quê? Porque o primeiro Adão, ele perdeu na tentação. Convinha ao segundo Adão vencer a tentação. E Jesus estava com fome. O diabo, ele é oportunista. Cuidado com isso, irmão. Muitas pessoas não atentam para isso. O diabo, ele é oportunista. Ele procura, sabe, a ocasião. E Jesus estava com fome. Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Jesus disse, nem só
de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo transporta agora Jesus para o pináculo do templo. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos vai te acudir. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. O diabo, ele leva para um lugar mais alto, agora para cima, bem alto. Cuidado com os lugares altos. Cuidado com os lugares altos. O orgulho é a pior coisa que existe na vida de uma pessoa. Quanto mais Deus te abençoar, irmão, não chame ninguém de raca. Raca é uma palavra geral. Como eu poderia dizer essa palavra? É uma palavra descritiva. É uma palavra para chamar a pessoa de idiota. Tudo que você pode usar para diminuir a pessoa é raca. Tudo. Não chame ninguém de burro, idiota. Nunca chama isso de não. É raca. Jesus falou que tá. Quando Deus começar a te abençoar, não se sinta. Aqui não tem, eu posso usar assim. A pessoa pode dizer assim, eu prego melhor do que todo mundo. Se eu não pregar, Deus não fala. Se eu cantar, Deus também não abençoa. Se eu não estiver na frente daquele conjunto, Deus também não abençoa. Tudo é ela. Ela é sempre a pessoa da vez. O diabo gosta que as pessoas se sintam grandes. Sabe? Irmão, eu já vi pessoa, tudo bem, são pessoas companheiros de ministério. Pessoa eu poderia ficar aqui uma hora explicando isso aqui. Para que isso? Eu acho. Jesus disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. A humildade, ela traz a honra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Aleluia. Eu estava falando uma outra vez que os melhores pregadores, de onde eu vim, eu falava, os melhores pregadores estão no público. Eles não estão no culto ao ar livre. Eles não estão nas esquinas de rua. Porque não tem como você falar grego e hebraico numa rua. Então fala no púlpito. Não tem como. Permita a sinceridade. Não tem. Então, para mim, os melhores pregadores são esses, irmão. Está lá nos hospitais. Pega o folheto, está lá o irmão pregando lá. Tá lá na esquina da rua, está lá, sabe? Muitos pregadores não vão lá, mas ele está lá. Os irmãos estão, entendeu? Vou terminar. Uns discípulos falaram assim, Senhor, entre nós, quem é o maior? Perguntaram logo aqui para Jesus. Jesus pega uma criança, coloca no colo. Se vocês não se converter como essa criança, se não se tornar humilde, tem versão que diz humilde, não tornar humilde, nem lá chegarei. Eu costumo dizer que a humildade é a única virtude que você não pode dizer para ninguém. Virtude, humildade não se fala, se observa. Coisa que mata muita gente é porque ela quer ser vista. Quer ser conhecida. Pessoas que fazem trabalho lindo, ele não é conhecido, nem é mencionado o nome dele, mas... Aí eu estava falando agora para o meu cunhado que tinha um pregador. Lá no Rio ele estava pregando, ele queria ser conhecido, tá? Escuta, irmão, ele queria ser conhecido. Queria ser conhecido, Deus falou para ele, você tem que ser conhecido é aqui em cima. Quantos na igreja, nos lugares são muito conhecidos e não é conhecido no céu. Essa foi forte, irmã Silva. Essa foi forte, irmã Silva. Essa é forte. Foi, eu vi ele falando. Certo? Então temos que ter cuidado. Bendito seja o nome do Senhor.
Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Arrogância não leva ninguém a nada. Irmãos, companheiro, permita eu pregar ou falar. Mas tem muito lugar, foi num lugar, o irmão falou assim, irmão, vamos lá, você, não foi aqui não, na Paraíba não, vamos lá, pode ser, a igreja de muitos, vamos lá para o pastor te ver, pode ser que ele, irmão, foi o pior erro que eu cometi, foi esse, fui lá. Quando eu olhava para o terno das pessoas, os sapatos, cada um mais bonito que eu comparava com o meu, eu digo, foi a pior coisa que eu fiz. Aí nisso, quando um dos que estava lá em cima, aí eu estava num lugar, aí ele entrou, eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, parece nem aquele irmão que estava lá em cima do púlpito. Parece-me que o púlpito, ele dá uma identidade que você não tem fora dele. Eu digo, meu Deus, o pessoal fala de amor, mas quando está falando do púlpito, meu Pai do céu, o que a gente está fazendo com a Bíblia? O que fazemos com a Bíblia, com a palavra do Senhor Deus? Aí tem um livro intitulado, Quem é você quando não está no púlpito? Deus não gosta, irmã Silva, de arrogância. Deus gosta, sabe? Eu vou terminar. Eu estava lendo uma palavra assim, que diz assim, na Bíblia eu esqueci, seja cordato. É uma palavra que diz assim mais ou menos, seja cordato. Ou, em outra palavra, tem harmonia. Eu fui ver o que é cordato. A maioria das confusões que existe é falta de acordo. Eu não concordo. Irmão, por estarmos na casa do Senhor Deus, eu posso ter... Uma vez o irmão trabalhava comigo, eu trabalhava com o irmão, aqui eu não sei como é que chama, superintendente da escola dominical, como é que chama? O pessoal que toma conta da escola dominical. Dirigente. Normalmente eles chamam de lá... superintendente, no Rio ele chama superintendente da escola dominical. E tem um segundo. Aí o irmão falou assim para mim, irmão Zé Carlos, o que é que você acha eu colocar aquele irmão como professor? Eu já sabia quem era o irmão. Eu já sabia. Eu falei, irmão, se fosse eu não colocaria. Mas se o irmão quer colocar, eu respeito. Se o irmão quer colocar, eu respeito. Porque ele colocava o irmão passava uma semana, abandonava a escola dominical. Já. Eu falei, irmão, se fosse eu, não colocaria. Mas se o irmão quer colocar, eu lhe respeito. Irmão, dentro da casa de Deus tem que haver união, concordância. Pode ser que eu não faria, mas eu respeito. Eu respeito, pastor. Tá? O que é que o irmão? Eu respeito. Se vem pedir a minha opinião, eu falo. Uma pessoa, um encarregado meu vem me pedir, eu digo, olha, eu não faria, eu não fazia isso, mas se o senhor quer fazer, eu respeito. Tem que haver acordo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Coisa linda, né? Mas o diabo procura entrar e causar ruaça, divisão na casa do Senhor. Irmão, que Deus nos abençoe grandemente. Amém.